dia, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade e os desafios de construir um app acessível em Android. Vamos lá! Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Daiane, eu sou desenvolvedora Android e eu divido o meu tempo entre trabalho, estudo e minhas duas lindas filhas. Quando sobra um tempinho, eu gosto de dançar, cantar e Netflix. Que não pode faltar, gente, adoro. Eu amo o poder da diversidade, da inclusão, e esse é um dos motivos porque eu tenho tanta paixão por esse tema que é acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade é a qualidade daquilo que é acessível. E algo é acessível quando propicia uma experiência semelhante a todos os indivíduos. E aí a gente chega num conceito mais amplo, porque a acessibilidade, ela não exclui a usabilidade, muito pelo contrário. Ela coexiste e ela complementa. Então aí a gente chega no design universal, que é você construir um aplicativo, um produto que dá uma boa experiência a todas as pessoas que utilizam. Falando um pouco de população PCD. Para quem não está familiarizado com essa sigla, PCD significa pessoa com deficiência. No mundo é aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Em cada 7 pessoas, uma pessoa possui algum tipo de deficiência. 80% dessas pessoas residem em países em desenvolvimento. Trazendo para o Brasil, a população PCD é aproximadamente 45 milhões, que dá 24% aproximado. 85% vive nas zonas urbanas, 18,6% tem deficiência visual, 7% motora, 5,1% auditiva, 1,4% mental e intelectual. Existe um mito de que essa população seria pequena, só que a gente viu que é uma quantidade significativa. O que contribui para essa invisibilidade é a falta de dados. E aí cria ao redor disso um mito. Porém, a gente está vendo que é uma parcela significativa. Da onde eu começo? Beleza, eu quero tratar isso no meu projeto, quero cuidar, mas aonde eu começo? O quanto antes possível. Se você está na fase de concepção, já pense no seu produto funcionando com acessibilidade. Mas suponhamos que você já começou a sua caminhada e aí você fala, e agora? Começa agora, então. É inegável que você vai lidar com algumas coisas, tipo, eu tenho um passivo, eu tenho um legado que eu vou ter que tratar depois. Porém, quanto antes você começar, melhor. Porque pode ser que você chegue lá na frente e perceba que algum design que foi desenhado não atende os critérios de acessibilidade. E aí você tenha que voltar e ter um retrabalho. Então, se eu começo desde o início já pensando nisso, eu evito esse retrabalho. Com o que eu vou lidar? Basicamente, a gente pode dividir em 4 grupos grandes assim, de deficiências que a gente vai lidar. Que é a deficiência visual, auditiva, cognitiva ou motora. Existem situações adversas onde a gente pode simular uma disfunção. Então, por exemplo, se eu estou carregando um bebê, eu não posso usar de toda a minha habilidade motora naquele momento. Ou então eu estou simplesmente dirigindo e eu não posso olhar para o celular naquele momento. Então, assim, não é somente para pessoas com deficiência que a acessibilidade contribui, não. Mas ela contribui de maneira geral. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, geralmente, quando se pensa em acessibilidade, só pensamos que vamos ser pessoas que têm deficiência total. Porém, isso não é verdadeiro. Temos pessoas que têm deficiência total e parcial também. E dentro da parcial, a gente encontra intensidades diferentes, graus diferentes. Vamos para o próximo. E como devo lidar? Bom, eu reuni aqui algumas dicas. Na verdade, tem uma gama muito grande de material. Hoje a gente está numa era onde as pessoas se preocupam mais com o outro. Então, com isso, a gente tem uma gama muito maior de materiais, porque as pessoas estão começando a olhar para isso na hora do desenvolvimento, então você consegue achar bastante coisa. Mas de maneira simples eu tentei sintetizar até em função do tempo algumas coisas que são pertinentes você olhar.
Utilize uma área significativa, ampla para toque. Por quê? Porque fica difícil você clicar em áreas pequenas. Então, é recomendado pelo Material Design que você utilize uma área de aproximadamente 48 dp, de no mínimo 48 dp. Abaixo disso, realmente fica difícil de você clicar. Além disso, quando você tem campos de formulário, você tem que tomar um cuidado para esses campos não ficarem muito próximos dos outros, senão fica difícil para você selecionar que campo que você quer clicar para você digitar os dados. Produza conteúdos em mais de um formato. Então, se eu tenho conteúdo que está textual, eu vou colocar ele de uma forma que o leitor de tela vai falar alguma coisa que tenha sentido para a pessoa que vai utilizar aquilo. Se eu tenho uma imagem, eu vou transcrever ele através de legenda, tanto para que as pessoas que não enxerguem consigam, sim, fazer, através do leitor de texto, entender o que aquela imagem está passando, quanto para facilitar também pessoas que têm algum outro tipo de dificuldade. Se eu tenho textual e eu tenho como colocar uma imagem que passe alguma ideia daquilo ali, também é interessante. Porque se a pessoa tem alguma dificuldade de leitura, alguma coisa, vai facilitar ela utilizar. Então, é realmente você utilizar de outras formas. Então, vou utilizar áudio, texto, imagem, para transcrever uma mesma informação, porque assim eu uso canais de comunicações diferentes para passar uma mesma mensagem. Use bom contraste e fonte com tamanho legível. Quando a fonte ela é muito pequena, ou então eu tenho um fundo branco com uma letra cinza clara por cima, fica muito difícil de você conseguir ler, de você conseguir extrair qualquer tipo de informação ali. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão fica realmente difícil de utilizar aquilo ali e transmitir a mensagem que você quer. Use padrões, use mais de um padrão para descrever ações e conteúdos. O que acontece? É comum que às vezes a gente utilize só de cor, alguma coisa para emitir uma mensagem. Vou dar o exemplo de erro. Geralmente, quando você tem um campo errado, a gente costuma utilizar a cor vermelha para remeter ao erro. Porém, tem pessoas que têm daltonismo e podem não enxergar aquela cor que você está utilizando. O nosso usuário ele vai criando familiaridade, ele vai se habituando aos padrões que a gente utiliza para entender algum tipo de mensagem que a gente está passando. Então, você pode utilizar, por exemplo, de uma vibração, que seria uma forma de informar que aquele campo está com erro. Ou você pode usar iconografia, você pode usar sublinhado, texturas diferentes, utilizar outras formas mesmo. Considere mais de um tipo de navegação. Nós somos muito visuais, então acaba que a gente leva em consideração só a navegação espacial. Alguma coisa no canto superior direito, alguma coisa no canto inferior esquerdo. Porém, quando você vai usar um leitor de tela, isso fica de maneira linear. Item 1, item 2, item 3, item 4, vice-versa. 4, 3, 2, 1. Então, quando você está construindo um layout, se é possível você construir ele de uma forma que linear ele faça sentido também, ok. Tem alguns casos específicos que isso não é possível e a gente tem como tratar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais de ordenação de itens para frente. E no Android? Como que isso fica no Android? Nós temos alguns recursos de acessibilidade que a própria plataforma disponibiliza para a gente. Temos o Braille Back, que consiste em acoplar um teclado no celular e ele vai simular ali para você um teclado Braille, onde você vai conseguir fazer as leituras através dele. Temos o Magnification, que expande o tamanho das fontes. E se você estiver usando direitinho lá a guide do Android, estiver colocando como SP, ele vai expandir para você. Não que não vai quebrar seu layout, que se você fez um layout que tá o tamanho certinho ali, vai quebrar. Porém, a expansão ela vai ocorrer de maneira automática para você. Voice Access, que é você fazer o acesso por voz. E Switch Access, que consiste em um teclado que você acopla e tem dois botões. Um para navegação e o outro para evento de clique. Nós vamos falar um pouco mais hoje do Talkback, que é o leitor de tela da Google. Por que nós vamos falar mais do Talkback? Nós vamos falar mais do Talkback porque ele é o que requer mais tratamento pela parte do desenvolvedor. Trouxe aqui alguns gestos.
Tem outros gestos, mas eu trouxe os principais, assim, que é o toque simples, para o áudio, o toque duplo, que seleciona, swipe para os lados, para a direita, para navegar, item 1, 2, 3, e para a esquerda, 3, 2, 1. E temos o swipe duplo para cima ou para baixo, que scrolla, e quando você tem um componente como o View Pager, ele vai scrollar para as laterais também. Além disso, a gente tem alguns atalhos. O L invertido é o botão de voltar. O L normal é um menu de contexto, onde você pode pausar o talkback e tal, e facilita muito no dia a dia. E temos um outro atalho que é para você ir para a home screen. Tratamos comportamentos no Android. Vamos ver agora como que fica no código. Content Description. Content Description, os principais elementos que você tem que se preocupar é o Image Button, Image View e Checkbox. Por quê? Porque os elementos que já são textuais, o Android vai ler para você. Então, se você colocou aquilo ali de uma maneira coerente, se o texto que está ali faz algum sentido quando é lido, você não vai precisar ter esse tipo de preocupação. As imagens, quando elas transcrevem, elas passam algum tipo de informação que são pertinentes para sua app, que seja uma campanha de marketing, que seja um botão que vai fazer alguma coisa, igual no nosso exemplo aqui, que é o de favoritar. Você vai colocar a descrição para elas através desse item Content Description, que você pode tanto fazer no Java quanto no XML. Caso seja só um item decorativo e não passe nenhuma informação pertinente, você pode simplesmente desabilitar a leitura colocando o Import for Accessibility No. Eu coloquei como ou, porque fica a seu critério saber se é pertinente ou não fazer a leitura daquilo ali. Então, se não for pertinente, desabilite para não causar um ruído desnecessário a quem está utilizando. O Content Description, ele também é utilizado para elementos dinâmicos. Então, se eu tenho um elemento que ali, enquanto eu estou utilizando, ele muda o formato, eu tenho a alternativa de tratar isso via Java, onde eu já estou trocando a imagem, ou fazendo algum outro evento, eu altero ali o Content Description, eu tenho algumas outras opções também, que nós veremos agora. Veremos em seguida, aliás. Eu tenho o Edit Text. O Edit Text, o cuidado que eu tenho que ter com ele é quando eu estou usando o Edit Text antigo, e eu coloquei algum item, eu coloquei um text view acima dele para informar para o que ele serve. Por que que isso é relevante? Porque se eu não coloco esse item, quando a pessoa for lá e preencher o text view, ele vai passar a ler só o que ela colocou. E ela vai ficar sem informação do que aquilo ali estava falando. Então, você coloca o text view, usa o label for para falar para qual edit texto ele é relacionado. E quando o talkback for ler, ele vai ler que é um campo de edição, o dado que a pessoa colocou e referente ao que é aquilo. Se você está usando o Text Input Layout, ele já tem por si só essa propriedade de colocar para você ali na tela como se fosse um text view referente ao que é. Aí realmente só tenha cuidado de colocar uma informação pertinente na hora que for fazer a leitura. Agrupamento de view. Tem alguns dados que lidos sozinhos não passam muita informação. Então, para este caso, a gente agrupa as views, para que aquele contexto, aquele conjunto faça sentido e seja lido junto, porque tem um exemplo aí na tela, que é dos detalhes de uma música, e se ele lê só detalhes de uma música, ou lesse name, não lesse o nome da música, talvez não fizesse sentido, ele poderia parar a leitura por ali e não fazer sentido. Para esse caso, então, a gente agrupa e a gente coloca o Focable True no view group Py. Isso vai fazer com que haja esse agrupamento de view. Cuidados. Se você é como eu, trabalha numa app que dá suporte a muitas APIs do Android, na época eu trabalho dá suporte a partir da API 16, você vai ter que ter um cuidado adicional, desabilitar dentro dos filhos a acessibilidade, porque senão ele acaba focando e lendo. Você tratando esse agrupamento, não necessariamente você vai deixar ele com o Content Description dos itens internos. Então, se você viu que não fez sentido a leitura, somente você colocando isso, coloque da maneira adequada, que faça sentido, dentro do Content Description do View Group, e aí você vai conseguir passar uma informação mais assertiva para o seu usuário.
Eventos de acessibilidade. Então, a gente já viu uma forma de tratar quando eu tenho um campo dinâmico, e aqui é só uma outra abordagem que eu posso utilizar, que é você utilizar os eventos de foco. Nós temos N eventos que podem ser utilizados com acessibilidade, tem outros eventos. O evento que a gente mais costuma utilizar, que a gente mais usou na época que eu trabalhei, e por isso eu trouxe ele, foi esse de foco, que você pede para jogar o foco para um elemento. Ok. E eu tenho o announce também. O que esse announce faz? Ele anuncia um texto. Qual é a principal diferença do announce para eu emitir um evento? Porque parece ser muito parecido. Eu mandei o evento, ele foi lá e leu. E eu dei o announce, ele foi lá e falou alguma coisa que eu queria. É que um altera a navegabilidade da sua tela, o outro não. Então, suponhamos que eu tenho um botão no fim da minha tela e eu estou preenchendo um formulário. Deu um erro num campo e aí eu emiti um evento de foco justamente para esse campo que estava com o erro. Como eu mandei o evento de foco, meu foco foi para lá. Então, a partir daquele momento, o usuário vai navegar do campo de edição para baixo. Se eu só dar um announce falando, existe um campo obrigatório que não foi preenchido na tela, ele vai ter que voltar navegando para chegar lá. Nesse caso em específico, eu até aconselho que se utilize o evento de foco mesmo, porque já facilita, ele já está aonde está o campo. Mas só para vocês entenderem como funciona. Live Region. Outra forma que eu tenho para lidar com eventos dinâmicos também é falar que aquela região ali, ela sofre alterações. E aí eu tenho três opções. Eu posso escolher a opção Polite. Essa opção Polite, ela é, como se diz, a opção educada. Então, ela vai esperar o talkback falar o que ele estava falando, para depois ele ir lá e avisar que houve alteração ali. Eu tenho a opção Assertive, que ele interrompe e fala que já tem que houve alteração ali, que é muito utilizado para erros. E eu posso simplesmente falar que eu não quero que aquela região seja monitorada, caso haja alterações nele. Ordenação de itens. Nós já falamos um pouco sobre a navegação linear, porém a gente falou que tem itens que não são tão simples quanto deixar ordenado para essa navegação linear. Para esses casos, a gente tem esse Set Accessibility Transversal Before. O que acontece? Isso é disponível a partir da API 22. Então, se você está utilizando em versões diferentes, abaixo disso, você pode tratar com evento de outras formas. No caso do Float Action Button, é um caso que você tem que tratar isso. Eu peguei um exemplo em específico, que é de um e-mail, aonde se a gente tivesse um layout similar a esse que a gente tem na tela, ele ia ler todos os itens da caixa de entrada, para depois ele ler o botão. Sendo que esse botão ele é utilizado para editar, para você criar um e-mail novo. Então, no contexto da nossa app, é mais pertinente que ele seja lido primeiro. Então, eu posso reordenar para que faça sentido e a pessoa não tenha que navegar por tudo para depois descobrir isso. Custom View. Custom View é um capítulo à parte. Por quê? Porque desde o momento que você customiza uma view, pode acontecer que você perca os eventos que já eram tratados pelo próprio Android para você, de acessibilidade. Então, caso você esteja customizando, já pensa a forma que você quer que funcione, já programe de forma que a acessibilidade vai funcionar da maneira adequada e você vai ter que tratar os eventos. Valide, né? Vamos supor que o que você fez não afetou, então, ok. Agora, se afetou de alguma forma, você vai lá e coloca da forma adequada. Dica: estenda já de um componente que tem algo similar ao que você quer, que assim você não vai ter que alterar tanto. Agora vamos a algumas diquinhas aí ao pulo do gato. As animações. As animações, elas podem ser desabilitadas. Isso aí, eu tenho uma animação que está atrapalhando de alguma forma a minha navegação com o talkback ligado. Eu posso desabilitar ela porque é algo extremamente visual. Não está afetando em nada. Então, ok. Então, não desativa. É mais para não atrapalhar o seu fluxo mesmo.
Leitura nativa. Você tem que conhecer muito bem o componente que você trabalha. Você tem que conhecer o seu sistema operacional. O Android ele tem uma gama muito grande de versões e ele tem fabricantes diferentes. Com isso, nós vamos ter narrativas diferentes de acordo com o fabricante e com a versão do Android. Então, conheça, navegue para você saber quais são as narrativas que já fazem parte daquele componente para te ajudar até na hora de você tomar uma decisão mesmo do que você tem que implementar, se tem que modificar algo, se não tem, como que é. Idioma. O idioma de leitura é de acordo com o que você configurou. Então, se você tem um texto na sua tela que está em português, mas o talkback está em inglês, a leitura vai ficar esquisita. Então, deixe configurado da maneira pertinente. Se eu tenho um app que está em inglês, para mim tem uma leitura em inglês, vou lá e colocar em inglês, e vice-versa. Atualize as ferramentas. Mantenha o talkback atualizado e o TTS também. O Google agora só disponibiliza as atualizações a partir do Android 5.1. Então, se você está lidando com versões inferiores a isso, não vai ter atualização, mesmo que haja um bug, alguma coisa na plataforma, e você vai ter que lidar com isso de maneiras alternativas, diferentes. Porém, no geral, mantenha atualizado. Trouxe algumas dicas de alguns componentes aqui que a gente trabalhou e que a gente pegou algumas coisas em meio ao desenvolvimento. Então, nós temos as dialogues, que ela tem que ter uma opção de saída. Esse caso aqui, a gente tinha construído uma dialogue que você tinha a opção de sair dela e aí você voltava para uma outra tela em específico, ou você tinha a opção de confirmar e continuar o fluxo. Porém, a gente não colocou um botão de cancel ou alguma coisa assim para a pessoa sair fora. E a gente viu que o talkback ligado estava ficando preso. Então, dê a opção para o seu usuário, no caso da dialogue, de ter uma opção de sair dela, porque essa área esmarecida, o clique nela, caso você não programe, não vai funcionar com o talkback ligado. Outro caso que a gente tem, eu vou até colocar o videozinho aqui, é do View Page. O que acontece com o View Page? O View Page, para você scrollar ele, seus dedos têm que estar em cima dele, os dois, para fazer o scroll. Então, caso seja um View Page pequeno, pode acontecer do foco estar nele, então vai ser lido, vai ser falado ele, porém, a pessoa não vai conseguir trocar. Então, a gente passou por um caso, mas estava aparecendo só um pedacinho do View Page, lá embaixo na tela. Então, o foco ia, porém, quando você ia para tentar fazer navegação, você não conseguia, porque tinha um pedaço muito pequeno do View Page aparecendo na tela. Para esse caso, ou você coloca o View Page ocupando a tela como um todo, e aí você vai conseguir ter um movimento de scroll, ou então pense em uma outra forma de navegação com acessibilidade ligada. Telas transparentes, o cuidado adicional que a gente tem que dar é que senão ele lê os itens que estão atrás da tela. Então, para você tratar esse tipo de coisa, você tem que ir no código e falar que não quer que leia os itens que estão atrás daquela tela, só a tela transparente mesmo. A Recycler View, para quem dá suporte a Androids mais antigo, ela não dá scroll automático se ela estiver dentro de uma net de scroll. Então, a gente teve problema com esses dois componentes juntos e com acessibilidade ligado. E aí a gente optou por sempre tratar com view holders diferentes. E aí a gente cai em outras coisas, que é até questão de reciclagem de view. Dependendo da forma que você usa o net de scroll junto com a Recycler View, você nem vai ter reciclagem de view. Então, caso você tenha que trabalhar aqui esse item e tenha um componente diferente, opte por colocar view holders diferentes. Caso seja necessário, colocar a net de scroll. Daiane, eu tenho um item colapsável aqui e eu preciso disso. O que a gente usou de alternativa, a gente criou um componente que com acessibilidade ligada, trocava o net de scroll por um scroll view e fixava o item que era colapsável na tela. Então, você tem essa opção também. Teste. É muito importante testar, gente. Muito importante. Porque você vai entender melhor com o que você está lidando
E você vai conseguir enxergar situações que, se você não estivesse testando, você não perceberia que elas estão acontecendo. Então, assim, tem o GitHub do Talkback, que vocês conseguem ter acesso ao código. E lá tem até uma app de teste que você consegue navegar e entender alguns comportamentos de componente e tudo, que te dá até mais insumo para você saber o que esperar de cada componente, ou até na hora de um volume, de alguma coisa assim, você conseguir pontuar algumas coisas que seriam do componente. Então, teste. Ferramentas para auxiliar no nosso desenvolvimento. Coloquei algumas aqui. A primeira foi o Expresso, que ele consegue tanto checar se um item tem content description, quanto se o content description está adequado. O outro foi o SonarLint, que consegue te dar alertas falando se uma imagem tem content description ou não, que auxilia também. E tem o Accessibility Scanner, que é meu queridinho. Eu gosto muito desse cara em específico, ele é muito simples, é muito fácil de você usar. Você baixa ele pela Play mesmo. E aí você vai lá em configurações, acessibilidade, habilita ele, você vai pedir para ele escanear uma app e ele vai apontar para você itens que não estão ok. Ou uma área de toque que está muito pequena, uma imagem que não tem a descrição adequada, um contraste que não está ok. E auxilia muito, é muito simples, dá para a equipe como um todo utilizar. E vai ajudar bastante, então eu aconselho muito usar esse cara. Developer Options. Nós temos uma opção dentro de Developers Options, que é de simular alguns tipos de daltonismo. Então, você pode ir lá, escolher a opção simular espaço de cores e que tipo de daltonismo que você quer simular. Outra opção que você tem, que auxilia quando você está desenvolvendo, é pedir para mostrar a saída de voz. Isso vai te ajudar, porque enquanto você está desenvolvendo, você consegue ver que aquele item ali, ele está com algum texto ali relacionado, e inclusive vai ver se tem alguma imagem sem marcador, essas coisas, porém não te exime de ouvir. Por quê? Porque se você coloca textual na tela, se eu vejo 24x, faz sentido, 24 vezes. Porém, quando eu ouço, eu percebo que 24x não fez sentido. Seria 24 vezes. Por esse motivo, é importante você ouvir, para ver se as narrativas que você colocou estão fazendo sentido ou não. Aí eu coloquei uma frasezinha aqui, que eu gosto bastante, que é: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, assim, é mágico você saber que o seu trabalho, que o que você faz pode de alguma forma melhorar a vida de alguém. Então, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com acessibilidade, trazer acessibilidade para a app que vocês trabalham, ou até mesmo de começar a trabalhar a conscientização da importância disso, façam. Por quê? Porque melhora até a forma que você lida com aquilo ali, o carinho, o amor que você tem. Porque você sabe que de alguma maneira você está melhorando a vida de alguém. E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando: Anne, mas você falou que era dos desafios. E eu achei tão simples, é tão fácil implementar a acessibilidade, é tão fácil tratar. E cadê o desafio? O desafio, ele tá aqui. É ter empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa, é tentar entender qual é o melhor comportamento para ela. Então, o desafio não está na tecnologia, que isso você vai procurar no Google, isso você vai lá no Stack Overflow, você vai encontrar como fazer. O desafio está em entender que a gente lida com pessoas e nos colocar no lugar delas. É isso aí, agora é com vocês e muito obrigada, gente. Qualquer coisa vocês podem me chamar, a gente vai para as perguntas, mas aqui está o meu contato também, então se vocês quiserem mandar pergunta depois, tiverem alguma dúvida, só quiserem trocar figurinhas mesmo, podem me procurar. Vamos para as perguntas. Existe uma IDE melhor para se tratar com acessibilidade no Android? Olha, eu utilizo o Android Studio mesmo, normal. O que tem são ferramentas que complementam o Android Studio e podem te ajudar a trabalhar melhor com acessibilidade,
que aí é o caso do Expresso, que você pode colocar os testes lá para te ajudar, o Sonar Lint, que vai estar te dando os alertas, e como eu disse, o meu queridinho, que é o Accessibility Scanner, que ajuda bastante. Existe alguma questão para acessibilidade em locais com idiomas como chinês e árabe? Sim, pode ser que tenha, eu não sei, porque eu não tive que lidar ainda, o app que eu trabalho é aqui do Brasil, então eu não tive que lidar com isso. Então, como eu disse da empatia, é sobre lidar com pessoas e não necessariamente com tecnologia. A gente viu algumas coisas aqui sobre tecnologia, mas você tem que entender para quem que é aquele produto, para quem que você está trabalhando, para entender como que é a melhor experiência para ele e adequar de acordo com isso. Como você planeja a acessibilidade da sua aplicação? O desenvolvedor já sabe antes de começar a fazer a tela, os pontos de acessibilidade? Então, assim, a gente amadureceu como equipe e a gente percebeu o quanto era importante todos nós falarmos a mesma língua, desde o momento da concepção até o momento de teste, para que todos se entendessem. Então, assim, cria legendas que vão facilitar, esse itemzinho aqui significa que tem que vibrar quando chegar aqui. A ordenação é assim, a gente usa para simbolizar a ordenação assim, 1, 2, 3, colocamos a numeração lá para vocês saberem a forma que vocês têm que ordenar. O importante é que a equipe, ela como um todo, entenda a importância disso e que falem a mesma língua. E aí, só sucesso. É isso aí, gente. Obrigada. Beijos e até mais.